Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química e na aula de hoje a gente vai falar sobre modelos atômicos. Nas últimas aulas a gente falou das leis ponderais, falamos aí um pouco sobre a evolução da ciência, a lei de Lavoisier e a lei de Proust que deram meio que um pontapé inicial nessa sistematização do conhecimento e na questão de usar conhecimento empírico, né, conhecimento experimental para testar hipóteses e testar teorias. E agora a gente vai para esse mundo atômico, digamos assim. Né? A gente vai ver agora uma parte nova da química que a gente classifica de atomística, que é justamente a parte que estuda os modelos atômicos e tenta explicar como que isso influencia na nossa vida, certo? Então, primeiro vamos lembrar aí do modelo de Dalton, né? A gente já viu na parte das leis ponderais, nós já estudamos um pouco sobre o modelo de Dalton, nós já vimos como que ele desenvolveu, o que ele pensava, né? Aqui ele tratava o modelo como esferas maciças sem carga, representava os elementos com símbolos, baseado na teoria de Demócrito e Leucipo, e através das interações com Lavoisier e Proust ele conseguiu postular alguns dados, né? E foram esses 4 postulados que a gente viu na outra aula, e assim ele conseguiu descrever a estrutura da matéria através desses 4 postulados, certo? O que a gente vai ver a partir de agora é mais uma como que essa história continuou, né, a partir de Dalton e como que as coisas evoluíram. Então, aqui nessa figura nós temos um esquema de um microscópio eletrônico de varredura por tunelamento. O que é que isso faz? O que é que esse equipamento consegue fazer? Veja só. Primeiro, antes de a gente saber o que ele faz, vamos pensar o seguinte. As imagens dão segurança para a gente tirar a conclusão. Né? Então, pensa aí no Galileu, por exemplo, quando ele apontou a luneta dele lá, o microscópio para o céu, para tentar ver as estrelas. Né? Então, tudo isso mudou a perspectiva de ciência que a gente tinha, certo? E aí, veja só, foram necessários esses experimentos para que a gente pudesse entender que a Terra não era o centro da galáxia, o centro do sistema solar, certo? Um microscópio ele tenta enxergar o mundo microscópico, enquanto um telescópio tenta enxergar o macro, as estrelas, os planetas, as galáxias, os sistemas. O microscópio tenta enxergar o micro, né? O próprio nome dele já fala. Então, um telescópio de tunelamento, o que seria tunelamento? Seria basicamente, vejam nessa parte aqui, a interação aqui entre a ponta da agulha e a superfície, existe aqui uma certa distância. Nessa distância aqui, os átomos eles são, digamos que eles migram, a energia migra de um ponto para outro. Né? Essa variação de energia que migra de um ponto para outro, ela depende da distância aqui. Então, à medida que essa ponteira aqui ela vai passando pela superfície, ela vai enxergando uma superfície diferente. Né? E isso faz com que essa superfície seja enxergada de uma forma diferente. Ela é amplificada por um amplificador, tratada, e aí você vê um gráfico que mostra a superfície de contato, certo? Que seria mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Seria aqui, né, essa figura eu tenho átomos de ferro aqui nessa cor mais avermelhada.
lembrando que as cores elas são simplesmente uma forma de diferenciar. Os átomos eles não têm cores, eles são simplesmente partículas que têm energia, então não tem cor. A cor é simplesmente nesse caso, um artifício para a gente conseguir diferenciar, mas na verdade a cor é simplesmente um reflexo do espectro da luz visível sobre a superfície da matéria. Então, basicamente, a cor é isso. Aqui a gente está só diferenciando para ficar mais fácil de entender, certo? Então, aqui eu tenho átomos de ferro, né, sobre cobre, né, visto num STM, que é um microscópio de tunelamento eletrônico, né, que é o Scanning Tunneling Microscope. E ele permite que a gente visualize esse tipo de estrutura, que é como que eu estava falando para vocês agora. Ó. Essa agulha aqui ela vai passando pela superfície e a gente vai enxergando as diferenças na superfície da estrutura. E aqui vejam que os pesquisadores, se não me engano que foi a IBM, ou foi um grupo japonês, eles juntaram os átomos e fizeram uma palavra aqui, certo? Então vejam como que a gente já consegue manipular os átomos de certa forma. Né? Aqui nessa figura eu tenho um nanotubo de carbono. O nanotubo de carbono são basicamente folhas de carbono que são dobradas, são folhas de grafeno, na verdade, que é um alótropo do carbono. Então, os nanotubos eles têm uma aplicabilidade muito grande, assim como o grafeno, segundo alguns estudos e alguns artigos, ele provavelmente será um material que pode substituir o silício nos componentes de computadores, já que ele tem a capacidade de ser um semicondutor e, além disso, ele é mais leve e aquece menos que o silício, o que torna o processo muito mais viável e em termos de energia, muito mais econômico também. Quanto aos nanotubos, eles têm aplicações das mais diversas possíveis, desde reações químicas a estruturas tecnológicas, a materiais, por exemplo, a polímeros semicondutores que podem controlar a entrada e a saída de luz em uma janela de vidro, por exemplo. Você faz uma película com um polímero e dopa ele com um nanotubo e através dessa característica do material você pode ter um controle da luz que entra ou sai do ambiente. Então, tem muita pesquisa sendo feita, tem muito ainda para fazer, mas a aplicabilidade desse tipo de composto é muito grande, certo? Então, isso é o que tem de moderno, né? O que está sendo estudado, o que está sendo trabalhado, o que está evoluindo. Mas para a gente conseguir entender e chegar nesse ponto, eu só quis mostrar para vocês como que as coisas estão indo e o que a gente ainda vai ver algumas coisas muito mais modernas daqui para frente. Mas antes disso, a gente precisa entender como tudo isso começou. Como que essa história dos modelos atômicos implicou em tudo isso, toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, primeiro, lembrem aqui do modelo de Dalton. Veja só. O modelo de Dalton ele não tinha carga. Era uma esfera infinitamente pequena, sem carga e com massa muito pequena também. Só que aí, esse modelo de Dalton ele tinha um problema. Ele não conseguia explicar com detalhes as descargas elétricas. Então, ele era limitado às leis ponderais que a gente viu na outra aula. E aí, essa falta de explicação fez com que novas explicações, novas teorias surgissem para tentar compensar essa falha nesse modelo aí. Então, eu coloquei aqui uma linha do tempo falando de eletricidade, porque é justamente o que faltava no modelo de Dalton. E é justamente isso que a gente vai tentar entender agora para começar a tratar do novo modelo que evoluiu a partir desse Dalton, certo? Então, eu vou colocar aqui só alguns pontos dessa linha do tempo, mais importante na verdade. Então, primeiro aqui em 500 a.C., o filósofo Tales de Mileto, nesse ano aí mais ou menos, de 500 a.C., ele descobre que o âmbar
após passar por atrito com um pedaço de lã ou camurça, ele atrai objetos leves, como pelo, e se a gente fizer isso com papel também dá certo. Então esse registro histórico aqui de 500 a.C. foi o primeiro registro que trata ou relaciona algo à eletricidade. Depois dele, passou-se muito tempo, né, até que em 1600 William Gilbert publica um livro sobre o magnetismo, né, sobre as capacidades naturais que alguns materiais têm de atrair o ferro. E aí as coisas começaram a ser estudadas de forma mais contundente, de forma mais adequada, até que em 1733 o químico e físico francês Charles François, ele verifica que ocorrem fenômenos de repulsão entre os objetos que, que, que eram carregados com o mesmo tipo de carga, digamos assim. Então, isso foi um, um momento histórico, já que até o momento não se tinha essa percepção de cargas elétricas. Então, quando a gente tem cargas iguais, elas se repelem. Quando a gente tem cargas diferentes, elas se atraem, certo? Depois disso, não muito tempo, em 1752, o médico e estadista norte-americano Benjamin Franklin, que é bem famoso, ele conseguiu provar que o raio é um fluxo de eletricidade depois que ele realizou um experimento empinando uma pipa durante uma tempestade. Então ele, segundo os registros, ele colocou, estava tendo uma tempestade, ele foi empinar a pipa, colocou uma chave de metal na ponta da linha e percebeu que o raio era basicamente um fluxo de eletricidade. Depois dele, aí vem o italiano Luigi Galvani, em 1786, que é um registro extremamente importante para a química, principalmente para a eletroquímica. Quando vocês estiverem no segundo ano, vocês vão ver a parte da eletroquímica e aí vocês vão entender melhor como que o Galvani tratou disso aí. Então, na época, ele fazia experimentos como ele era médico, ele fazia experimentos com seres vivos também, né? Então ele pegou uma rã, cortou ela no meio e pegou os dois nervos aqui que dão o movimento da rã e ele colocou metais próximo desse nervo aí e ele percebeu que quando ele tocava placas de ferro nesse nervo aí, haviam contrações aqui na perninha da rã. Ó, se vocês observarem aqui, a perna contraía. E aí ele tentou explicar isso e ele disse que existia uma força elétrica nos seres vivos que ele chamava de força vital e que era isso que poderia explicar por que a perna da rã se mexia. Já que, segundo ele, ainda existia energia na rã mesmo depois dela morta. Algo que foi derrubado um pouco depois, em 1800, pelo físico Alessandro Volta. Né? O Alessandro Volta foi muito famoso na época porque ele criou a primeira pilha. Né? A gente tem as pilhas que a gente usa no controle, no relógio e tudo mais. Tudo isso foi uma invenção que evoluiu a partir da descoberta do Volta, Alessandro Volta. Tanto é que a unidade volt é em homenagem a ele, Alexandre Volta. Então, mas isso surgiu a partir das teorias de Galvani. Então ele conseguiu compilar essas teorias e o que ele fez? Ele pegou placas de metais diferentes, se não me engano foi ferro e zinco, e ele empilhava esses discos de metal que eram grandes, mais ou menos do tamanho de um pouco maior que um prato normal.
ele empilhava e entre essas placas ele colocava algodão com uma solução de ácido. E aí ele conseguiu gerar uma certa corrente elétrica através disso. E o nome pilha foi porque ele empilhava esses discos de metal e ficavam mais altos que ele, na verdade, mais ou menos na altura dele, então era uma pilha de metais. Por isso que o nome da pilha é pilha, porque é uma pilha de metal. Ah, depois disso, a pilha foi aprimorada e tudo mais. Depois vieram também os estudos de Michael Faraday, que foram extremamente importantes tanto para a química quanto para a física, para a descoberta das cargas elétricas. E a partir disso tudo, surge aí o modelo de Thomson, que é na sequência evolutiva dos modelos atômicos, é o próximo que a gente vai ver. Então, no século XVI, no século VI a.C., né, como a gente viu nessa linha do tempo aí, o filósofo grego Tales havia percebido que atritando um bastão de resina, né, um âmbar que ele tinha, com tecido ou pele de animal, ele passava a atrair objetos leves, como folhas secas, pelos, palha e tudo mais. Daí surgiu o termo eletricidade, que foi derivado de electron, que é palavra grega relacionada a âmbar, que era a resina que ele usava. Então, por exemplo, se a gente pegar um bastão de vidro, pegar uma flanela, um tecido e fazer um certo atrito, ele vai atrair pequenos pedaços de papel, pelos e tudo mais. Isso aí acontece por conta da interação eletrostática das cargas entre os materiais, certo? Então, nessa aula a gente para por aqui. A gente já viu aí um breve histórico dos acontecimentos que fizeram surgir os modelos atômicos, desde do Demócrito e Leucipo, passando aí pelo Dalton. E depois do Dalton, como ele não conseguiu explicar as descargas elétricas da matéria, novas explicações tiveram que ser feitas. Não que isso fosse exatamente nessa linha, assim, pensando, isso não está funcionando, eu vou buscar uma outra forma de explicar isso. Não é bem assim que as coisas acontecem. As descobertas, elas são descobertas, elas acontecem às vezes ao acaso, às vezes devido a muito estudo e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente chega aí no modelo de Thomson e a gente vai continuar na próxima aula descrevendo melhor como que o Thomson melhorou o modelo de Dalton, ok? Então, por agora a gente para.